como resposta de amor. Sacia a sede do povo teu. Tua palavra é fonte de vida, que jorra como resposta de amor. Sacia a sede do povo teu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhes disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, ela não apenas nos ensina, mas ela entra profundamente na alma. O texto nos faz perceber que Deus manifesta-se em nossas vidas de diversas formas. Na primeira leitura, o profeta Elias, ele está esgotado. Depois de grandes vitórias, o profeta Elias experimentou o fracasso, a perseguição, o medo e o desejo de morrer. O profeta Elias está num momento difícil da sua vida. E é interessante perceber que Deus não começa
dando respostas ao profeta. Primeiro, ele leva o profeta ao alto do monte. Depois faz passar diante dele um vento fortíssimo. Em seguida, terremoto. Depois, fogo. E a Escritura insiste em dizer: o Senhor não estava no vento, não estava no terremoto, não estava no fogo. E acontece algo surpreendente. Surge uma brisa suave. Algumas traduções da Bíblia dizem o murmúrio de um silêncio delicado. É uma imagem forte e bonita. E aí, nesse murmúrio de um silêncio delicado, o profeta cobre o rosto. Porque finalmente reconhece a Deus. O Deus verdadeiro, ele não precisa fazer espetáculo. Ele entra silenciosamente onde ninguém mais consegue entrar. Enquanto o mundo faz barulho, Deus trabalha no silêncio. Enquanto a ansiedade grita, Deus fala baixinho. Enquanto todos querem respostas imediatas, instantâneas, Deus nos educa num coração que sabe esperar. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando na nossa vida espiritual. Vivemos cercados de ruídos, vivemos cercados de barulhos, telefone, e alguns têm mais de um, né? Notícias, preocupações, conversas, ansiedade. E depois a gente pergunta ainda: por que Deus não fala comigo? Seguramente, Deus está falando. Nós é que já não sabemos mais escutar a brisa suave. É que nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Ficamos agitados. A oração verdadeira não é apenas falar com Deus. A oração verdadeira não são fórmulas bonitas. A oração verdadeira é aprender a silenciar para que Deus fale conosco. Mas não só silenciar a boca, silenciar o coração. Por outro lado, no Evangelho, Jesus se revela na tempestade. A vida possui esses dois momentos. Momento de silêncio, mas dias de vendaval. E Jesus envia os discípulos para o mar. Não é um detalhe no texto. Foi Jesus que mandou os discípulos para o mar. Lá onde aconteceu a tempestade. Eles não foram porque quiseram. Jesus mandou. Sabe o que isso significa? Significa que nem toda tempestade acontece porque fizemos algo errado. Há tempestades que fazem parte do caminho da obediência. Às vezes pensamos, se estou sofrendo é porque Deus me abandonou. Não!
os discípulos estavam exatamente onde Jesus havia pedido. Mesmo assim, enfrentaram uma tempestade. Quantas pessoas vivem ventos contrários? Enfermidade, casamento em crise, filho distante, uma perda inesperada, depressão, solidão, perseguição, pecado que você tenta, mas não consegue vencer. E muitas vezes nos perguntamos: Senhor, onde estás? Mas Jesus está vendo tudo. Mesmo distante, Ele nunca deixou de olhar para os discípulos. E lá pelas 3 horas da madrugada, justamente quando as forças humanas acabam, Jesus vai ao encontro dos discípulos, caminhando sobre as águas. É interessante notar que Ele não elimina a tempestade. Jesus entra na tempestade. É assim que Deus age. Ele não promete ausência de cruz, ausência de tempestade. Ele promete estar presente conosco. E Ele está sempre conosco. E aqui tem um detalhe interessante no texto. Pedro faz algo extraordinário. Pedro sai do barco. E enquanto olha para Jesus, ele caminha sobre as águas. Mas quando passa a sentir o vento, a prestar atenção no vento, ele afunda. E aqui está uma das maiores lições da vida espiritual. Nós afundamos quando deixamos que o problema ocupe o centro de nossas vidas. Nós afundamos quando deixamos os problemas serem maiores que Cristo. Quando Pedro olhava a Cristo, ele caminhava sobre as águas. Mas no momento que ele começa a prestar atenção na tempestade, ele afunda. Assim na nossa vida. Quando deixamos o problema ocupar. É interessante mostrar que o vento não mudou, as ondas não mudaram. Quem mudou foi o foco de Pedro. Foi o foco do olhar de Pedro. E na maioria das vezes é assim na nossa vida. A gente começa a prestar atenção mais na doença do que em Deus, mais no medo do que na esperança, mais nas notícias do que no Evangelho, mais nas nossas limitações do que na graça de Deus. A fé não elimina a tempestade, não elimina as ondas. A fé nos faz caminhar sobre elas, com olhos fixos no Senhor. É uma lição importante para a nossa vida. Não podemos fazer dos problemas que todos nós enfrentamos, seja ele qual for, maior que a nossa fé. Agora, no texto tem um detalhe interessante. Quando Pedro começa a afundar, ele faz uma oração curtíssima. Ele diz: Senhor, salva-me. Não há discurso. Não há explicação. Há apenas uma prece. Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estende a mão. E o Evangelho não diz que Pedro voltou nadando. Não, ele voltou caminhando com Cristo.
É Cristo quem sustenta aquele que já estava afundando. E talvez alguém aqui tenha chegado hoje a essa igreja pensando: estou afundando na minha família, na minha saúde, na vida espiritual, na esperança, na luta contra o pecado. Então escute, o mesmo braço que segurou Pedro, ele continua estendido para você hoje. É só você dizer: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. A liturgia de hoje, meus irmãos, ela revela um Deus surpreendente. Quando precisamos aprender a escutar, Ele vem como uma brisa suave. Quando precisamos aprender a confiar, Ele vem caminhando sobre a tempestade. Ele nos educa. Precisamos nos colocar como aprendentes na escola de Deus, na escola do Senhor. Eu queria lembrar a todos, quando tudo parece perdido, quando parecia que o barco iria afundar naquela tempestade, Jesus continua dizendo: coragem, sou eu, não tenhais medo. Irmãos, a liturgia de hoje nos deixa uma pergunta: a quem estamos olhando fixamente? É para Jesus ou para os nossos problemas? Se nosso olhar permanece em Jesus, descobriremos que a fé não consiste em viver sem ventos contrários, mas em caminhar sobre eles, sustentados pela mão do Senhor. Que ao participarmos dessa Santa Missa, aprendamos a reconhecer Deus tanto na delicadeza da brisa suave, quanto na força da tempestade. E quando o medo ameaçar vencer, não tenha medo de fazer a oração de Pedro: Senhor, salva-me. E seguramente experimentaremos a alegria de sentir a mão firme de Cristo segurando a nossa, conduzindo-nos passo a passo até a outra margem, onde a tempestade cede lugar à paz. O coração proclama com fé renovada: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Por isso agora, eu convido a você a fechar seus olhos, silenciar teu coração e colocar-se na presença do Senhor. E faça o seu pedido. Olhe para as tempestades da sua vida neste momento. E faça como Pedro, caminhe sobre elas, mas com os olhos fixos no Senhor. Se vem o medo, grite: Senhor, salva-me. Mas escute o Senhor dizendo no fundo do teu coração: coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus hoje quer segurar a tua mão, quer te sustentar. Jesus hoje, neste momento, quer te conduzir a outra margem, para que você experimente
a alegria de viver com Ele, de caminhar com Ele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e de sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmão e irmã, leve para casa essas 3 verdades. Deus fala ao nosso coração de maneira suave, leve. Ele se revela a nós. Deus está conosco em nossas tempestades. Mas lembre-se, nunca perca o olhar de Cristo. Porque é no olhar de Cristo que venceremos todas as tempestades. Professemos nossa fé.